E aí, galera, tudo sussa? Bora falar de história? Vocês já pararam pra pensar como as coisas mínimas podem mudar o mundo? Tipo, uns babados que ninguém dava nada na época, mas que, de repente, pá, mudaram tudo. Se preparem para desvendar os mistérios do passado e descobrir coisas que vocês nem imaginavam. Apertem os cintos, porque a aventura vai começar. A história tá lotada de acontecimentos incríveis que, mesmo sendo meio desconhecidos, mudaram o rumo do mundo. Hoje vocês vão conhecer umas paradas inacreditáveis que, quem sabe, nunca passaram pela cabeça de vocês. Vamos voltar lá para 1814. Guerra de 1812 bombando. Imaginem só, Estados Unidos ainda engatinhando, se metendo com a poderosa Grã-Bretanha. E o que aconteceu? Os britânicos, que não estavam de brincadeira, invadiram Washington DC e botaram fogo em tudo. Capitólio, Casa Branca viraram churrasquinho. Mas, meus amigos, o destino é cheio de surpresas. Do nada, um furacão sinistro, daqueles de arrepiar, apareceu. O céu desabou, raios, trovões, ventos destruidores. E o mais importante, chuva, mas chuva que não acabava mais. O que era para ser um incêndio daqueles virou um churrasquinho molhado. O fogo apagou, os britânicos se borrando de medo e os Ekula ganharam um tempinho para se recuperar. Um furacão, gente, salvou os Estados Unidos. Quem diria, né? Agora, vamos dar um pulo no século XIX. Conhecer um cabra chamado Ignaz Semmelweis. Esse camarada era médico numa época em que a galera morria mais de infecção hospitalar do que da própria doença, e ninguém sabia por quê. Mas o Semmelweis era um cara esperto, tipo Sherlock Holmes da medicina, e sacou uma parada estranha. As mulheres que tinham filhos em casa tinham menos chance de bater as botas do que as que iam para o hospital. E qual era a diferença? Os médicos. Naquele tempo, os caras saíam direto da autópsia para o parto sem lavar as mãos. Que nojo! O Semmelweis então teve uma ideia doida. E se a gente começar a lavar as mãos com cloro? Ele implementou essa ideia maluca no hospital. E, não é que deu certo, as mortes despencaram. Mas, né, o pessoal da época era cabeça dura e não deu bola pro cara. Chamaram ele de louco, de alarmista. E o coitado acabou internado num hospício, onde morreu. Uma baita injustiça. Mas a história fez justiça. E hoje o Semmelweis é reconhecido como um dos pais da asepsia hospitalar. Moral da história: lavem as mãos, galera. E por falar em higiene, vocês já se perguntaram como era a vida antes do papel higiênico? Pois é, meus queridos. Essa maravilha da modernidade só começou a ser vendida em 1857 no EUA. E se preparem para se surpreender, a parada foi um fracasso total. As pessoas achavam um absurdo pagar por algo que elas mesmas podiam fazer em casa, usando folhas, jornais, panfletos. Imaginem a textura. Mas, com o tempo, a galera foi vendo as vantagens da parada. O papel higiênico era mais macio, mais higiênico e, vamos combinar, menos vergonhoso. Aí, meu amigo, a coisa bombou. Hoje em dia, não dá para imaginar a vida sem um bom rolo de papel higiênico no banheiro, né? Saindo do banheiro e pedalando para o final do século XIX, vamos falar de um símbolo de liberdade, a bicicleta. Isso mesmo, essa belezinha de duas rodas que a gente usa para ir ali e voltar rapidinho, já foi um símbolo de empoderamento feminino. Naquela época, as mulheres eram obrigadas a usar uns vestidos enormes e desconfortáveis, que mais pareciam cortina ambulante. Mas com a chegada da bicicleta, tudo mudou. As mulheres começaram a usar roupas mais práticas e confortáveis para pedalar, desafiando os costumes da época. E não parou por aí. A bicicleta também virou um símbolo do movimento sufragista, que lutava pelo direito das mulheres ao voto. As mulheres em cima de suas bikes, pedalando livremente pelas ruas, viraram um símbolo de luta e resistência. Quem diria que uma simples bicicleta podia ter tanto impacto na sociedade, né? Se preparem para uma história totalmente bizarra. A história da árvore que quase causou uma guerra. Em 1976, em plena Guerra Fria, Estados Unidos e Coreia do Norte
que já não se bicavam, quase foram para o pau por causa de uma árvore. Isso mesmo, meus amigos, uma simples árvore. Acontece que essa árvore estava bem na fronteira entre as duas Coreias, numa área desmilitarizada. Os americanos resolveram dar uma podada na árvore que estava atrapalhando a visão de um posto de observação. Só que os norte-coreanos não gostaram nadinha da ideia, e do nada a treta estava armada. Soldados norte-coreanos atacaram os americanos. 2 morreram, e a tensão entre os dois países foi lá para as alturas. O mundo tremeu nas bases, com medo de uma nova guerra mundial. Mas, no final das contas, a diplomacia venceu. Depois de muita conversa e troca de farpas, a crise foi resolvida. A árvore, bem, ela acabou sendo derrubada pelos americanos, mas só depois de muita diplomacia e cuidado para não causar outro conflito internacional. A Guerra Fria era um negócio tenso. Para finalizar nossa viagem no tempo, vamos falar de um clássico americano, a Coca-Cola. Essa bebida, que hoje em dia é símbolo do capitalismo, quase foi extinta nos anos 1920, durante a Lei Seca nos Estados Unidos. Naquela época, algumas pessoas juravam que a Coca-Cola tinha álcool. É mole? Pois é, o pessoal tinha certeza que o refrigerante dava um barato, e a empresa teve que se virar para provar que a bebida era 100% sem álcool. Imaginem a treta se a Coca-Cola tivesse sido proibida durante a Lei Seca. Seria o fim de uma era. Mas, para nossa sorte, a justiça foi feita. A Coca-Cola provou que era inocente e sobreviveu para se tornar o ícone que é hoje. E aí, gostaram da viagem? A história é cheia dessas, né? Detalhes que ninguém dava nada. De repente, mudam o rumo dos acontecimentos. Qual dessas histórias vocês mais curtiram? Deixem nos comentários. E não esqueçam de compartilhar esse vídeo com a galera que também gosta de uma boa história.